Let's go! Fala aí pessoal, tudo bem? Geraldo Brasil passando por aqui para gravar mais um episódio do Sex Drive. Vamos lá, Sex Lovers! Faltei um pouquinho de conteúdo aí no final do ano, minha vida foi um pouquinho complicada, um pouco conturbada, mas estamos de volta aqui. Vamos falar hoje sobre o tema de CX nos pequenos negócios. Então você que é um pequeno empreendedor, você que tem um pequeno comércio, uma pequena empresa, eu vou explicar para vocês qual a importância e como aplicar o CX no seu negócio. Então vamos lá. Primeiro, a sua entrega tem que ser boa. A sua entrega tem que ser excelente. Não basta você aplicar o CX e o seu produto não ser bom. Então, nada substitui a qualidade do seu produto, a qualidade da sua entrega. Mas vamos falar um pouquinho sobre o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, ele tem motivado o mercado cada vez mais. Você vê aí o aumento de microempreendedores, pequenas empresas, pequenos negócios, cada vez crescendo mais e tirando a galera da informalidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como implantar e o que já fizeram e já deu certo. Falamos lá nos primeiros vídeos sobre um pequeno restaurante, podia falar até que era um boteco, que aplicou o CX de forma simples e rápida. Ele era um pequeno restaurante que quando os clientes chegavam, se acomodavam na mesa e às vezes no grande volume ficavam esperando ali o garçom para atender, passar ali a carta, o menu, o cardápio e fazer o pedido desse cliente. Como que ele se reinventou? Ele simplesmente passou uma trava, uma corda na entrada do estabelecimento e aquele funcionário que ficava ali correndo de mesa em mesa, ele passou a estar na porta do estabelecimento, como grandes restaurantes fazem quando você vai até o comércio deles. Naquele momento que o cliente chega, ele não corre mais disparado para uma mesa. Ele não precisa mais se preocupar com a questão de ser alocado. O funcionário pergunta para quantas pessoas ele deseja aquela mesa e, naquele momento, o funcionário acompanha o cliente até a mesa e acomoda o cliente. Já deixa o cliente com a carta da casa, ou seja, com o cardápio, para que o cliente possa evoluir ali na sua escolha de forma autônoma e com tranquilidade. A pior coisa que um restaurante faz é o garçom ficar ao lado da mesa aguardando o cliente escolher o seu prato. Isso não é legal. Então, deixe o cliente à vontade. Entregou o cardápio para ele, aguarde a sinalização do cliente para que ele te chame e te diga qual é o prato que ele deseja escolher. Uma outra mudança que esse estabelecimento fez. O cardápio dele era QR Code. Eu sou uma pessoa que quando chega num estabelecimento e só tem o cardápio por QR Code, eu já fico ali um pouco chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas ok, o estabelecimento escolheu daquela forma, vamos seguir daquela forma. Mas ter o cardápio impresso é muito mais clássico. Você entrega para o seu cliente uma comodidade muito melhor. Muitos restaurantes hoje estão já trabalhando de forma autônoma, onde o próprio cliente com o iPad, com o tablet ali na mesa, ele faz o pedido. É legal? É super antenado, mas isso deixa um pouquinho a desejar aquela troca entre o cliente e o funcionário, onde o funcionário fala, olha, o prato do dia é tal, olha, o peixe está fresco, e você não precisa ser um grande restaurante para ter isso. Você precisa ter um funcionário qualificado. Então, o grande segredo do CX é ter um funcionário, um profissional, que ele esteja ali para atender bem o seu cliente e que ele seja extremamente qualificado. Bom, falando um pouquinho de outras áreas, outros comércios. Geraldo, como eu posso aplicar o CX aqui no meu mercado? Quando o seu cliente ele entra no seu mercado, no mercadinho, no supermercado,
A gente está falando aí de clientes de pequenas redes, pequenos estabelecimentos. Mas ter tudo próximo, tudo ligado ao que o seu cliente vai usar, é muito legal. O cliente muitas vezes ele retorna porque ele fala: Nossa, é muito fácil ir no mercadinho do José, porque lá eu acho tudo, tá tudo próximo, tá tudo muito fácil de achar. Um exemplo: um leite condensado. O que você usa com leite condensado? Geralmente é o chocolate, o creme de leite, uma massa para bolo. Tem que estar tudo muito próximo. Vocês já foram no mercado e já viram que o carvão que antes ficava lá próximo do caixa, porque era muito mais prático você carregar o carvão até o caixa, que ele é um item pesado, e ele passou para perto do açougue? Quantas vezes você foi no mercado para comprar uma carne para fazer um churrasco e não sabia onde estava o carvão? Agora ele está perto do açougue. Por que fizeram isso? Porque viram que a maioria das pessoas que vão procurar uma carne para um churrasco, ela fica procurando o carvão depois. E muitas vezes ela esquece de levar o carvão. Nossa, o mercado está preocupado comigo para que eu não esqueça mais o carvão. Não, ele está preocupado que você não leve o carvão e ele não venda. Só que com isso trouxe uma comodidade, porque a pessoa está ali escolhendo a carne, ela vira para o lado, ela já tem carvão, sal grosso, tempero, espeto, tudo que ela precisa para o churrasco dela. Geralmente o açougue, ele fica próximo do quê? Da bebida. Por quê? A maior motivação do açougue é que ele venda mais carne. Quem consome mais carne no açougue? É aquela pessoa que vai comprar para o período de alimentação dela? Não. É a pessoa que vai para um churrasco, para uma festa. Então ela já deixa próxima da bebida. Olha que dica legal. O seu açougue do seu mercado fica próximo da bebida? Atenção! São técnicas de CX que motivam racionalmente o seu cliente a você vender mais. Ah, Geraldo, isso é CX. É CX. Tudo que melhora a experiência do seu cliente no seu comércio é CX. Locais de veraneio, de passeio. Vamos colocar praia. Muita gente monta loja de roupa na praia, facilidades na praia. Observem bem. Aquele comércio que tem ar-condicionado e aquele comércio que não tem ar-condicionado. O cliente, ele procura a qualidade de vida dele. Ele vai querer ficar procurando uma roupa ali, escorrendo suor? Não. Ele vai querer escolher uma roupa na tranquilidade. E outra coisa, afaste seu vendedor do seu cliente. O seu vendedor, ele tem que ser a rede de apoio do cliente. Ele não pode ser aquela pessoa que fique pressionando o seu cliente a comprar, até mesmo porque, já em estatística, 70% dos clientes abandonam a compra, 70% dos clientes abandonam a compra por importunação do funcionário. É muito chato estar numa loja e ter um funcionário o tempo todo ali te perseguindo. Parece até que você está sendo coagido a comprar. Então não façam isso. Vocês já perceberam que nos faróis, os vendedores agora eles dão uma bala, que é uma amostra? Isso é uma transformação de CX. Antigamente, a pessoa passava pelo farol, te oferecia, você falava sim ou não e pronto. Agora ele te encanta. Ele te oferece uma bala, se ele estiver vendendo bala. Ele coloca o saquinho pendurado ali no retrovisor, muitas vezes com uma frase cômica. Me ajude a me livrar da minha sogra. Compre uma bala. Quero terminar minha faculdade. Me ajude comprando essa bala. Então, a venda, até mesmo de ambulante, foi transformada pelo CX. Eles perceberam técnicas que aumentam a venda dele e aproximam o cliente daquele vendedor. Isso é uma experiência de compra. Ele melhorou a experiência de compra dele, mesmo que seja um cliente itinerante, mas ele compra com satisfação no momento da entrega. Olha que legal.
O CX está em todo lugar. Você que tem uma empresa de entrega de serviços, por exemplo, tem crescido muito no Brasil as empresas de marketing digital. Como que eu faço para implantar o CX na minha empresa de marketing digital? Afinal de contas, eu estou aqui para transformar o mundo do meu cliente. E muitas vezes, o que o cliente acredita não é o correto para que ele estabeleça a marca dele. O cliente ele gosta de ser ouvido. Então, a melhor transformação do CX é você ouvir muito bem o seu cliente e aproveitar as ideias dele. Por mais que elas sejam ideias que conflitam com a sua entrega, mas adaptar a ideia do cliente para a sua entrega. Isso faz com que o cliente seja mais motivado a continuar trabalhando com você e que também ele tenha satisfação na sua entrega de trabalho. Mas lembre-se, você é o profissional, você faz a entrega. Então, independente da ideia do seu cliente, ela tem que ser racional. Você tem que racionalizar aquela ideia do seu cliente e trazer ele para o mundo digital, que é a sua entrega. Afinal de contas, se a sua entrega não for efetiva, independente de você ter utilizado as ideias do cliente ou não, ele vai pregar que o seu trabalho não foi efetivo. Bom, variando um pouco aí de mercado, vamos para outros mercados, vamos falar um pouco sobre corretagem. Corretor de imóvel é uma vida muito complicada. É de segunda a segunda, não tem folga, não tem local de trabalho. Independente de onde o cliente esteja, ele quer ser atendido. Muitas vezes você vai visitar um cliente e é no extremo da cidade onde você mora ou onde você fica localizado. Então, corretor de imóvel é uma grande possibilidade de implantar o CX. Quando a gente fala de corretor de imóvel, a gente fala daquele corretor que tanto trabalha com locação quanto com venda de imóvel. Então, corretor, para que a experiência do seu cliente seja profissional e excelente, você deve trabalhar com excelência na sua entrega. Antes de você agendar aquela visita com o cliente, tenha certeza que aquele imóvel é o imóvel que o seu cliente está procurando. Existem dois tipos de tratativas. Aquele cliente que está procurando um imóvel e não tem bem ao certo o que ele deseja, e aí existe sim um trabalho de agenda. Você deve sim disponibilizar para esse cliente o máximo de tempo possível para que você entenda o que ele deseja. E existe aquele cliente que ele já sabe o imóvel que ele quer. Basta você ter a sondagem e estabelecer a meta para seu cliente adquirir ou alugar esse imóvel. Técnicas básicas. Isso a gente aprende na escolinha do corretor. Atraso. Nunca atrase com o seu cliente. O seu cliente, ele tem sim a oportunidade de atrasar no momento de uma visita. Afinal de contas, ele é o comprador. Mas também existe tolerância de atraso. Não fique rendido ao seu cliente caso ele atrase mais do que o permitido. Mas você, corretor, nunca deixe um cliente esperando. Até mesmo porque mostra para o seu cliente a falta de compromisso e interesse em vender ou alugar aquele imóvel. Outro formato de entrega de CX para o corretor. O cliente, ele gosta de ser agradado. Então, quando você leva para o seu cliente, leve de forma tranquila e formal. A informalidade é legal, mas não para o corretor. O corretor está vendendo ou alugando um bem. É um bem valioso, um bem caro. Então, no momento da sua entrega para o seu cliente, formalize tudo e seja o mais formal possível. Não precisa terno e gravata, isso daí já é coisa antiga. Mas a formalização com o seu cliente mostra o profissional que você é. Então, para estabelecer um bom CX no momento de uma corretagem, não atrase.
Leve para o seu cliente o máximo de informações possíveis sobre aquele imóvel. Informações básicas e informações avançadas. Última reforma, quem foi e quando foi que morou pela última vez no imóvel, quanto tempo o imóvel está desocupado, documentação do imóvel, está tudo ok, a região ao redor daquele imóvel, quais são as acessibilidades que ele tem? Tem escola, tem hospitais, tem comércio, tem locomoção. Leve para o seu cliente o máximo de informações para que o seu cliente já vá para a visita já pensando em fechar aquele negócio. Bom, falamos um pouco hoje aqui sobre o CX nos pequenos negócios. Em breve vamos trazer mais informações aí sobre CX. Vamos voltar a produzir os vídeos. Tivemos essa pausa de final de ano, mas afinal de contas era final de ano. Galera, conheça um pouco sobre a Job Home. A Job Home é uma empresa de Customer Service sobre atendimento ao cliente. Ela entrega tudo de ponta a ponta. Então ficamos por aqui com mais um episódio do CX Drive. Venha para o mundo do CX. CX Drive. Let's go!